Olá, gente! Mais uma vez estamos juntos aqui. Essa aqui é a terceira noite juntos nesse podcast especial. Seja muito bem-vindo ao BoraCast. Muito bom ter você aqui. E já vou pedir para você dar o curtir, né? Ali, curtir, compartilhar. E é por isso que cada vez mais aqui esse podcast está tomando relevância, está alcançando mais pessoas. E isso que a gente precisa, que a mensagem vá a mais pessoas. Não é isso, Bia? É isso mesmo, pastor Márcio. E você que já vem nos acompanhando desde a primeira edição, né? Primeiro episódio, vamos dizer assim, você já sabe que nós temos uma palavra especial para formar a nossa frase no final, não é isso, pastor? É isso aí. Não vou dizer agora, porque você vai ficar aí nos assistindo, mas a qualquer momento a gente pode chegar com essa palavra, né? Legal, e vai ter um brinde, né? Um prêmio, né? Aí você pergunta assim... presente no final, não é isso? Bia, como é que vai funcionar? Uhum. No último dia, nós vamos dizer aqui a última palavra. Cada noite você vai acompanhando uma palavrinha. Na última noite, os 10 primeiros que mandarem a frase completa, né? Direitinho, do jeito que a frase deve ser, você vai estar concorrendo a um brinde muito especial. Não é isso, pastor Márcio? Isso daí. Então, nós vamos aí todas as noites do podcast. E no momento... especial do brinde vai ser no domingo, não é isso? É isso. Será no domingo de manhã, a gente ainda vai dizer o horário certinho, vai chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos dando as informações devagarzinho. E aí o seguinte, gente, ó, se você tiver todas as palavrinhas, todas as palavras, né? Formou a frase. Forma a frase, tem que ser na sequência certa, não é isso? Certinho. Formou a frase, mandou pra gente aqui com o seu nome. E aí vai pro sorteio os 10 primeiros, não é isso? Os 10 então primeiros. Tem que ser rápido aí, tem que estar acompanhando. E já sabe, na sua frase você já coloca o nome de onde você está falando pra gente identificar quem vai ser nosso ganhador também, não é isso, pastor? Beleza. É isso aí. A gente tem que saber quem que vai levar aí o presente. Eu tô querendo, especial. olha, o brinde é especial, eu já vi, eu quero, mas o pastor Márcio disse assim, não pode. Você já sabe as palavras, você não já pode. sabe as palavras. Mas é bom, hein? É bom, todo Vai mundo aqui que, tá né, querendo. Aí, né? Mas, Bia, hoje nós temos um convidado especial. Apresenta ele aí pra gente. Bem, eu não vou apresentar para você, mas eu vou dizer aqui que eu tenho o pastor Josué, já conheço aqui da Escola de Missões, e eu vou deixar com que ele fale um pouquinho para nós sobre quem é o pastor Josué. Boa noite, pastor Márcio. Boa noite, Bia. Boa noite noite. você que está aqui assistindo esse podcast. Eu agradeço a vocês pelo convite, pastor Márcio. Pastor Márcio eu conheço há mais de 20 anos. Olha isso! Nós estudamos juntos. Amigos de tempo, hein? A gente fez... Começamos teologia, né? Fizemos juntos ali. Lá na Bahia. E eu quero agradecer estar aqui com vocês, mandar um abraço aqui para minha esposa, Rayane Branco, que está lá na FAAMA, meu filho Guilherme. E eu tenho uma irmã aqui na MPA. Olha que legal! O pastor Tarcísio, é lá do distrito de Santana. Então, um abraço aí pro pastor Tarcísio, todo o distrito dele ali. Qualquer dia eu vou lá. Legal. Então, eu nasci na Bahia, lá em Juazeiro, e passei a minha vida toda lá. Quando eu fui pro SALT, né, já estava ali com meus 17, 18 anos, foi quando eu conheci o pastor Márcio. Em 2008, a gente terminou, não foi o SALT, e eu vim pro Ceará. Passei 15 anos no Ceará. Fui pastor de distritos de praias, visitei muitas praias. Já conhecia o Ceará antes? Não conhecia, só de fotos e tudo mais. E aí foi lá onde eu conheci minha esposa, casei, fiquei 15 anos lá. Olha. Aí ano passado tivemos uma história interessante, depois eu conto para vocês, das Ilhas Malvinas, depois viemos para cá. Beleza, tranquilo. Olha, pastor, pra gente aqui é uma alegria, viu? Receber você aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você tava vindo pra cá, né? Nossa, eu fiquei feliz demais. É que é sempre bom a gente reencontrar os amigos ali da época da faculdade, né? Verdade. Então, a gente via se encontrado várias vezes em alguns momentos aí, não foi? Em alguns momentos a gente foi se encontrando aí em alguns eventos da igreja aí, às vezes quando a gente se via. Mas aí, você vindo pra cá, nossa, foi muito bom, né? Eu fiquei muito feliz com a notícia aqui. E na FAAMA, né? Na Faculdade FAAMA. Adventista da Amazônia. Hoje estou na FAAMA como professor, também pastor da escola, e aqui na UNB trabalhando com serviço voluntário. Okay. Então, todos os jovens que querem ir para as missões, durante esse ano estou cuidando deles. E pastor, como é que é aí? Se, por exemplo, um jovem que está assistindo aqui,
o podcast, né? Ele tem interesse, se ele se sente... Né? Ele tem desejo de servir em outro lugar, em outra região, outro país. O que ele tem que fazer? Quem que ele procura? Qual o caminho que ele tem que seguir para poder, quem sabe, ir para ter uma experiência fora, né? E explica um pouquinho o que é o SVA. O que seria isso? Pronto, o SVA é o Serviço Voluntário Adventista. Então, a igreja, ela abriu os olhos para essa necessidade que nós temos de levar pessoas para outros lugares do mundo. Porque nós já recebemos muitos missionários, tanto aqui na UNB, como no Brasil inteiro. E agora, nós estamos preparando os jovens para sair. Então, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Ele tem que falar com o seu pastor distrital. Pastor, eu tenho interesse, eu gosto disso, eu quero aprender. Aí o pastor fala com o secretário do campo e o secretário do campo informa a data da escola de missões. Nós estamos finalizando agora uma escola de missões, mas para aqui, para o MPA, eu acabei de falar com o pastor Andrade, ele tem um projeto ainda para esse ano. Em novembro ele vai falar mais sobre isso. Legal. Então ainda esse ano tem. Então quando ele chega na escola de missões, ele vai aprender o que é a missão, o que é pregar em outra cultura, que tem alguns detalhes que ele precisa saber. E hoje aqui na União nós estamos com um projeto de inglês. Esse projeto de inglês está aberto. Quem quiser participar pode participar. É só falar com o pastor Andrade que ele entra no grupo, porque é online. Entendi. Então tem tem um curso projeto, de inglês. um curso de inglês gratuito. E qualquer momento agora, se ele quiser, Qualquer momento agora... ele pode entrar. Nossa, E uma pergunta, pastor Josué. Tem um limite de idade que a pessoa... Não, eu senti o desejo de ser voluntário, mas assim, eu já tenho uma idade maior, então eu ainda sou muito novo. Tem algum limite, assim, de idade? A igreja, ela não está colocando limites, mas quando você vai sair do país, você precisa ser de maior, tá? Agora, se você quer fazer missão aqui perto, é mais fácil você, mesmo que não seja de maior. Mas existe essa questão, né, da idade. Então, a partir dos 16, 18 anos, você já pode entrar ali para se preparar. E aí você pode viajar. Lá aos 70, 80, acho que 150. Vamos deixar 150 aqui para o pessoal. O pessoal daqui é forte, né? Se a pessoa disser assim, pastor, eu tenho força. Eu vi uma senhora de 80 anos subindo um monte, escalando. Essa mulher, eu vou dizer que ela não pode ir para a missão, ela pode, com certeza. Ela que vai dizer, né? Pastor, então o Serviço Voluntário Adventista não é que ele está sendo um missionário pago pela igreja. Ele, no caso, ele está se disponibilizando para ser voluntário e caso em alguma região do mundo precise, por exemplo, a gente precisa aqui de uma pessoa que trabalha ou que dê aula de português, né? Vamos supor que lá no Egito tem algum campo lá da igreja, alguma coisa que tá, uma instituição da igreja adventista está precisando de alguém que dê aula de português. Então a pessoa se voluntaria, ela manda, então ela entra em contato com o pastor, né? E existe um site também, não tem? Existe um site. O site é Vivid Faith. Vivid Faith. Mas se você colocar Serviço Voluntário Adventista, ele já vai te guiar para lá. Dá o direcionamento, né? Exato. Geralmente eles querem mais que ensine inglês. Ok. Nosso português ainda não está tão famoso assim. Fraquinho ainda. Mas geralmente é o inglês que eles pedem assim para ensinar. Em todo lugar quer aprender. Então, se o jovem quer ter uma experiência assim transcultural, ele precisa aprender inglês. E ele precisa então passar por essa escola, porque não é só ir. Não é só Às ir. vezes tem um choque, né? Porque a gente entende a vida de um jeito aqui, tem hábitos aqui e tal, e chega em outro país, outra cultura, eles têm hábitos diferentes que pode chocar, né? Muito. E a gente viu, né, na escola de missões, eu acompanhei um pouquinho, que não só essa diferença cultural, não só essas questões, mas assim, a experiência que os missionários contam pra gente é um verdadeiro, um testemunho vivo, né? Algo que não tem como a gente dizer assim, você sai dali, não, eu tenho que ser missionário, eu tenho que ser um voluntário, porque são histórias de vida assim que impactam, né, de uma maneira muito forte. Beleza, legal. O lema do serviço voluntário mudou e agora é Serviço Voluntário Adventista. Você coloca assim a mãozinha, vocês vão ver aí nas redes sociais, e aí a gente fala, transforma o mundo, transforma o seu mundo.
Então, além de você transformar o mundo, você transforma o seu também. Né? Você é impactado quando você faz o serviço que Jesus nos pediu para fazer. Legal, pastor, legal. Essa é uma área que tem crescido muito, né? A igreja tem entendido muito isso, de que o nosso campo não é só o local onde a gente está aqui, né? O nosso campo é o mundo todo, né? E a gente precisa realmente pegar o evangelho para regiões aí que eles não têm dificuldades. Tem até regiões difíceis, né? De entrar, assim, se não... E se eu puder dizer uma coisa para vocês, já é um spoiler aqui. 2028, os missionários de toda a divisão sul-americana vêm para Faama. Olha! Esse spoiler tá valendo, né, pastor? I will go. No ano que vem é pro Chile. Ok. Mas 2028... vai ser na Faama. Olha! Eita, não, aí vai ser muito... Então você quer participar, isso eu tenho certeza que eu vou estar lá. Isso aí. Bem ali, né? Bem aqui, pertinho em casa. Mas beleza, pastor, que bom, viu? E lá na Faama, Faculdade Adventista da Amazônia, tem vários cursos lá também, né, pastor? Tem cursos de quê? De psicologia, teologia, enfermagem, pedagogia, direito. Olha, tem vários cursos, né? Legal, então quem quiser estudar aí, se formar... Esse é meu vizinho lá. Olha, vai ser cuidado aí pelo pastor José. É a melhor parte da Faama. Mas beleza. Pastor, nós estamos estudando aqui esse livro, né? Mordomo Eficaz. Sim. Você que está nos acompanhando aí. Eu sei que não chegou para todo mundo o livro. Por isso que nós estamos fazendo aqui esse podcast para ficar mais fácil, né? Entendimento, a leitura do livro, comentários de pontos principais do livro. Mas é muito importante que, se você tiver o livro aí, leia esse livro. Olha, professor Márcio, eu não tenho aqui o Mordomo Eficaz, mas esse livro é o mesmo conselho sobre mordomia. Sim. Você pode só baixar aí na internet, tem de graça, aí você baixa, lê esse livro. É muito bom, esse livro aqui é fantástico, assim, de verdades para nós, uma nova cosmovisão, entendimento, né, de que nós somos, o que é ser filho de Deus, o que é pertencer a Deus e como Deus cuida de nós e como nós devemos viver, né, e o entendimento que nós precisamos para ter uma vida segundo o propósito de Deus, porque Deus tem um propósito, né, para todos nós. E existe aqui então os princípios da mordomia, né? Nós estamos aqui no capítulo 23 já, né? Já vimos aí, já passamos aí com o pastor Daniel, o pastor Wallace, e agora aqui com o pastor Josué. E nós vamos ver alguns detalhes aqui, né? Dessa parte. Eu acho, pastor Josué, aqui, eu acho que o principal princípio, né? Bem, não ficar muito tentando... Eu acho que eu posso assim, fazer um resumo. Princípios de mordomia, que a gente tem que entender é que nada é nosso, né? Que, na verdade, tudo vem de Deus. É eu reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus, que, na verdade, tudo é dele, né? Exato. Nada é nosso. E, pastor, o senhor tem algum destaque, assim, alguma coisa especial para colocar, assim, alguma coisa que você viu e chegou no livro e quer compartilhar aqui com a gente, quer compartilhar quem está ouvindo? A primeira coisa, quando a gente começa a ouvir sobre mordomia, a gente acha que a igreja vai falar de fidelidade nos dízimos. É a primeira coisa. Quando o irmão ouve, vai ter uma semana de mordomia, não é? Aí aquele que é infiel no dízimo, eu nem vou assistir, porque vão falar disso, né? Já associa, né? Já diretamente. Associa, E eu fui pastor 15 anos de distrito e eu sei como é. Só que quando você vai ler esse livro aqui, você pensa, mas o que tem um livro tão grande assim, grosso, um livro desse? Será que é só isso? Não é. Esse livro, ele é fantástico. Todos nós deveríamos ler. Todo adventista deveria ler esse livro aqui. Uhum. E eu me lembro, fazendo aqui uma associação com o serviço missionário, de um missionário que foi para a China. E ele não leu o livro Passaporte para a Missão com todos os detalhes, aquela preocupação. Ele leu por alto. Leu por cima. Assim, né? Quando ele chegou lá, que ele passou por alguns problemas, ele leu algumas partes e disse assim, se eu tivesse lido lá no Brasil... Teria resolvido meu problema, eu não teria passado por isso aqui. Olha. Então, esse livro, não esperem para você passar pelas dificuldades, para você depois descobrir que se tivesse tomado algumas decisões antes,
Se tivesse lido esse livro e entendido os princípios de Deus, você não passaria por aquilo, né? Então, quando você começa a ler essa parte dos princípios, né, você vai ver, além da soberania de Deus que nós precisamos reconhecer, nós vemos também que Deus espera a gratidão. Ele fica olhando, assim como Jesus. Lembra em Lucas 15, Lucas 17, ele fala daqueles leprosos que foram curados e só um voltou. Aí Jesus diz, mas cadê os outros? Então Jesus esperava pelo menos alguma palavra assim, porque eles tinham recebido um presente. Nossa, que presente, né? Entende? Muito grande. Então Deus espera que nós agradeçamos a Ele. Outro princípio é a própria fidelidade, que aí alcança todas as áreas da nossa vida. Aí ele vai falar também sobre a generosidade, vai falar sobre os talentos, nós precisamos usar os nossos talentos, e o serviço. O serviço, Deus espera que nós não apenas digamos que cremos nele, que amamos, ele espera que a gente faça alguma coisa, tá? E aí quando o livro fala sobre mordomia, aí, como eu mencionei no início, que as pessoas esperam que vai falar sobre os 10%, Ellen White fala sobre os 100%. Então não é só 10%. Não é só 10%, é 100%. Olha. Não é que você vai entregar para Deus 100%, mas você vai usar para Deus, porque você pertence a Deus, eu pertenço a Deus. Então, Deus espera que a gente se preocupe como que nós vamos gastar isso. Entendi. Como que nós vamos gastar o nosso tempo? Como que nós vamos usar os nossos talentos? Como é que nós vamos usar a nossa influência? Ela diz assim, a nossa voz é um talento. E Deus espera, cada vez que você fala alguma coisa, você está plantando sementes, abençoando pessoas. Você já deve ter ouvido sobre a teoria das cordas, né, que a física está aí descobrindo e tal, e vendo que não é o átomo uma coisa menor que existe, são ondas, não é? Então você vê a conexão com a palavra de Deus, que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Olha que incrível, a ciência provando a Bíblia através das teorias mais interessantes dos últimos dias, né? E aí a importância de você falar, pregar, de você dar um elogio. Isso é mordomia. Como você fala com sua esposa, como você fala com seu filho, certo? Esses dias eu estava conversando com alguns alunos e aí eu perdi algumas aulas, graças a Deus. E aí eu fiquei com menos aulas e aí os meninos vieram agradecer. Professor, nós gostamos muito desses 4 meses de aula que você deu pra gente. Nós nunca mais vamos esquecer. Olha. Então aquelas palavras, eu não esperava deles. Mas tem o resultado. Mas isso, nossa, como foi impactante. Você deixou memórias boas, né, ali. Na vida deles. Exatamente. Então você vai perceber, que você está aqui assistindo agora, que Deus espera não somente que você vá para a igreja no sábado, para você ser um cristão, um mordomo fiel. Ele espera que você seja mordomo a cada segundo. Aí você entendeu o que realmente é ser mordomo fiel e ter uma mordomia eficaz. Ah, legal. A gente às vezes pensa que, quando fala desse assunto mesmo, né, a maioria das pessoas pensa que vai tratar de fidelidade, dízimos e ofertas, né? Mas de fato que a gente tem percebido, né, que o que é mesmo a mordomia é alguém que administra tudo que Deus lhe deu. E, na verdade, entender que tudo é de Deus, não é? Nada é realmente nosso, nada realmente nos pertence, tudo pertence a Deus. Até nós mesmos pertencemos a Deus, né? Então, e nessa parte aqui sobre os princípios de mordomia, ela fala assim, ó, que devemos ter muito cuidado com as questões financeiras, por exemplo, porque nós estamos manuseando o dinheiro do Senhor. Então, quando nós devolvemos a Deus, né, 10%, que é o dízimo, né, e ofertas voluntárias, ali ofertamos, né, pactuamos, temos um pacto com Deus e a gente oferta a Ele, muita gente às vezes pensa que não, eu já entreguei o que é de Deus, então agora eu vou pegar o dinheiro e vou usar do jeito que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, né? E, na verdade, a gente entende que também não é assim. Nós precisamos
devemos entender que todo recurso que está em nossas mãos pertence a Deus e temos que ter sabedoria de como iremos lidar com isso, né? E até vi também aqui que, por exemplo, que alguém pode dizer assim, não, mas esse dinheiro que eu obtive aqui foi pelo meu talento. Até o talento foi Deus que deu, né? Que eu tenho habilidade, que eu tenho isso, né? Deus, eu vejo que Deus, assim, ele nos permite buscar, melhorar. Deus não vai dar nada de graça pra gente, né? Mas ele nos deu respiração, ele nos deu a capacidade, ele nos deu uma mente poderosa, né? Sabe, ele deu várias coisas para que nós pudéssemos crescer, né? Para que a gente se desenvolvesse. E tem gente que vai se desenvolvendo e vai obtendo mais recurso. E eu até percebi aqui, vindo na leitura, né, que o recurso ou o dinheiro, ele também é um dom de Deus. É um dom. Então, nem todo mundo tem um dom de cantar, né? Tem gente que se esforça. Te tenta, né? A gente tenta. Mas não é o dom, né? Tem outros que têm o dom de pregar, mas nem todo mundo tem o dom de pregar. Tem uns que têm o dom de pastorear, mas nem todo mundo tem o dom de pastorear ou de administrar, né? Ou talvez ali a condução da igreja. Sim. Enfim. Mas existem outros dons que Deus deu para todos nós. Verdade. E eu percebo que a questão da administração é um dom que Deus deixa à disposição, ele nos concede, mas muitas vezes a gente não desenvolve. E pode acontecer isso, né, pastor? Pode acontecer de alguém que tem até um dom e não desenvolveu ele. Com certeza. A Bíblia, ela mostra histórias. Inclusive Jesus, ele contou aquela história dos talentos, não é? Aquela história é muito interessante, porque Jesus, ele respeitou a capacidade das pessoas. Ele deu para uma pessoa, você vai receber um talento só. Eu não vou cobrar de você mais do que isso, porque eu sei que você vai até aqui. Então veja, até isso você vê o amor de Deus. Para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. Então ele respeitou, mas ele também esperou que aquelas pessoas usassem, eles desenvolvessem, porque Deus, ele nos dá tudo, ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos dá o trabalho dos anjos, né? Ele nos dá o ar, ele dá tudo, ele dá a capacidade, dá a força, certo? E ele espera isso. Imagine só, você chega para o seu filho, né? Você tem um filho também, né? Tem. E aí você faz tudo por ele. Você dá uma boa escola, você dá alimentação, você dá instrução, amor, carinho. Ele vai ficar lá o dia inteiro deitado na rede de frente para a TV. Você vai ficar feliz com isso? Não vai. Então nós somos os filhos de Deus e ele espera que nós façamos alguma coisa. E quando nós não fazemos, ele fica triste. Pastor, eu tenho uma experiência assim. Quando eu até levo muito isso para mim. Quando eu era diretora de aventureiro, tem uma especialidadezinha que a gente faz, né? Que é o sábio mordomo. Que a gente fala de mordomia para as crianças, começa a ensinar. E para me explicar o que era o mordomo, eu fui lá no jornal, achei um anúncio de contratação do mordomo. E tava lá o anúncio, né? O mordomo, ele precisava falar outro idioma, saber administração, entender de contabilidade. Tinha lá muita coisa, né? E tinha que estar disponível quase que tempo integral, então tinha muitas coisas. E aí eu fui falando, né, que o mordomo precisava ter qualificações, precisava ter conhecimento, tinha que ter sabedoria para administrar o que não era seu. E aí um garotinho diz assim: tia, se eu for esse mordomo e eu não souber tudo isso, eu vou ser demitido? E aí a pergunta pra gente, né, como o pastor Josué falou aqui, nós como cristãos, o nosso talento, como foi nesse caso, que não foram bem desenvolvidos, a gente hoje, né, esses talentos que a gente não desenvolve, que às vezes a gente, não, deixa pra lá, a gente vai ser demitido? Como é que Deus olha pra isso, assim? Como é que Deus nos olha? Como é assim... Como é que a gente pode dizer assim, como é que Deus nos vê na nossa, vamos dizer assim, limitação, na nossa pequenez, na nossa, às vezes até má vontade mesmo? Quanto à questão da limitação, o próprio fato dele entregar talentos diferentes para as pessoas já mostra que ele se preocupa com isso. Ele respeita, como eu estava mencionando, ele sabe que você não vai conseguir fazer, então ele não vai te cobrar isso, mas ele vai cobrar algo. Então, tem um texto aqui no livro muito forte. Ellen White diz assim, que
Deus, ele avalia todos nós. Todos nós estamos sendo testados. Você que está aí, eu que estou aqui, nós estamos sendo testados. Por quê? Deus não vai levar para o céu todo mundo. Se ele levar todo mundo, o que vai acontecer? Vai ficar igual aqui. Entende? Porque ele não obriga as pessoas a serem mordomos fiéis. Ele não obriga. Ele mostra. Ele diz, olha, só vai para o céu quem vai ser fiel. E veja que Deus, ele é justo. Ele está dizendo com clareza, eu não vou levar quem não for. Não existe surpresas. Ele está dizendo, eu só posso levar quem é fiel. Se você não é fiel, você não vai. Só que algumas pessoas, elas se enganam. Elas acham que porque estão trabalhando na igreja, porque são dizimistas, porque fazem isso, fazem aquilo, são mordomos fiéis. E esse livro diz que não é só isso. É bem mais complexo. E aí, aqui na página 13, Ellen White, 113, né, ela diz assim, que quem é infiel aqui já está mostrando, está comprovando que ele não conseguiria ser fiel lá. Como Lucas 16 fala, né? Verso 10. Fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Isso é uma coisa tão básica. E às vezes a gente acha assim, não, eu vou ser infiel aqui, porque Deus é amor, Deus me considera. Mas vai ter aquele jeitinho brasileiro, vai ter o jeitinho. Não existe jeitinho brasileiro no céu. Entendeu? Então, ele olha para nós com amor e com carinho, mas tem algumas perguntas que no livro diz assim, que Jesus vai fazer. O que foi que você fez com o dinheiro que eu te dei? Ai, nossa. O que foi que você fez com o tempo que eu te dei? E aí, Ellen White também diz que Satanás, ele sabe disso. Que Deus, ele é justo. Ele é tão justo que deixou o seu filho morrer, porque alguém tinha que morrer. Se fosse eu, se fosse o pastor Márcio, a gente ia querer dar um jeito. Não, meu filho não vai morrer. Mas Deus é tão justo que ele disse, meu filho vai ter que morrer. E ainda havia o risco de Jesus não passar no teste. Havia um risco. Por isso que ele sofreu. Ele sabia que se ele fosse infiel por um só pensamento, ele perderia a eternidade também. Então, foi algo muito difícil. Então, se Jesus é tão fiel, se Deus é tão justo, ele vai ser justo também comigo. Aquelas pessoas que não aceitarem o plano dele, não vão poder ir para o céu. E aí é quando ela diz, ó, o uso egoísta das riquezas mostra que a pessoa é infiel para com Deus e desqualificado para a mordomia das coisas de alta confiança no céu. Nossa, imagina. É porque às vezes, né, o pessoal também, eles pensam, muita gente pensa que lá no céu a gente vai ficar só de férias lá, né? Que a gente vai ficar a eternidade sem fazer nada, só deitado na rede, né? Passarinhos cantando. A gente só liga. Mas na verdade nós vamos ter muitas responsabilidades, né? E imagina, se eu não consigo aqui nessa terra administrar os recursos que são de Deus, eu não consigo reconhecer isso, que é de Deus, como é que o Senhor vai colocar em minhas mãos uma responsabilidade lá no céu, onde tudo é milionário, onde sabe, o custo daquilo, o valor daquilo é enorme, se eu não demonstro fidelidade com ele aqui nessas coisas pequenas, porque aqui, por mais que seja, que a gente ache que seja grande, mas nessa vida tudo aqui é pequeno comparado com o que nos espera no reino de Deus. Verdade. Então serão responsabilidades muito maiores, né? Deverão ter assim um cuidado muito maior. E muitas vezes as pessoas demonstram pouco cuidado aqui, ou querem reter aquilo que é de Deus, ou entender que não, isso aqui tudo é meu, né? E citando aí, pastor, que só lendo aqui a citação que o senhor colocou, ele diz assim, ó, tá na página 106 do Mordomo Eficaz, assim, ó, agora é o tempo de todos trabalharem, e que muitos responderão o que muitos responderão no dia de Deus quando ele questionar: o que você fez por mim? Eu não dei minha riqueza, meu sangue, minha honra, minha posição e minha vida para salvar você da perdição? Os que nada fazem emudecerão nesse dia. Verão o pecado de sua negligência.
Imagina, né? Verdade. Gente, isso aqui é muito forte. Imagina, Deus fez tudo por nós. E o que nós estamos fazendo por Ele? Exatamente. Né? Deixa eu dizer uma coisa. Quando você falou sobre o trabalho que nós vamos fazer no céu, eu me lembrei de uma visão de Ellen White que ela teve. E ela viu Enoque. Está lá no livro Primeiros Escritos. Ela viu Enoque e ela disse: Enoque, o que você está fazendo aí? Não, eu moro lá, na Nova Jerusalém, mas eu trabalho aqui. Era em outro planeta que ele estava. Então, Ellen White diz que nós vamos poder visitar os outros planetas não caídos. Aqueles mundos que ouviram as vozes de Satanás e não aceitaram. E também é uma coisa muito clara que está escrito, se não me engano, lá no Primeiros Escritos também. Não, na verdade, sobre os anjos. É um livro que tem bem pequenininho, A Verdade sobre os Anjos. E a Ellen White diz que quando os anjos do céu pecaram, ficou um vazio lá. Sim. Certo? Não ficou um vazio no céu? Sim. Então Deus diz: eu vou criar o homem, e esse homem, se ele for fiel, ele vai morar comigo e vai trabalhar no lugar desses anjos que caíram. Só que o ser humano pecou, então mexeu um pouco no plano que Deus estava planejando, e agora é atraso, um tipo de atraso nas minhas palavras, né? O que Deus queria fazer lá no passado vai se cumprir com os que são agora aqui. Então, aí você diz: pastor, mas que história é essa? Jesus falou alguma coisa? Falou em Mateus 22, no versículo 30. Perguntaram para ele: como é que vai ser no céu? A gente vai casar? Aí Jesus disse: ninguém vai casar. Então, quem quiser casar, case logo. Agora. Case logo, porque ele disse assim, lá, ainda disse assim: ó, vocês erram em não conhecer as Escrituras. E o poder de Deus. É como se ele dissesse assim: vocês deviam saber isso. Já está lá. Já está muito claro e vocês estão não pensando entenderam. coisas pequenininhas. Aí ele falou assim: no céu vocês serão como os anjos. Olha isso. Então, em vários textos, Ellen White diz que nós vamos andar ao lado dos anjos. Então, juntando tudo isso, nós vamos trabalhar com eles. Uma das funções dos salvos vai ser visitar os outros planetas. Contar a história. Imagine, eu estou aqui agora contando a história de um livro que Ellen White escreveu. Agora imagine os outros planetas. Rapaz, você foi lá do Belém. Como foi aquele lugar? Lá era muito quente, mano. Mas tinha um açaí bom. Pensa, açaí bom, tal. Rapaz, como foi isso aí? E aí a gente vai começar a contar as histórias. É nesse aspecto que diz que por isso que diz lá que nós seremos um reino de reis e sacerdotes. Né? Talvez alguém que esteja acompanhando a gente aqui, que talvez nunca leu, né, o livro de Ellen White, sobre as visões dela, às vezes não entende, porque no entendimento geral, principalmente no mundo cristão, o entendimento que as pessoas têm é que, como não está lá na Bíblia dizendo exatamente que existem outros planetas, outros mundos, né, com seres humanos, então eles se limitam muito, não, é só a Terra que existe, ponto, né? Também não é só Ellen White que falou isso, também existem outros autores bem antigos que também falaram sobre isso, sobre a existência, né, de mundos que não caíram em pecado. A gente vai buscar a origem disso, né? A gente entende que Ellen White teve uma visão de Deus e que já havia um pensamento, já há um pensamento, né, muito antigo sobre isso, de que o universo é muito grande para ter só a Terra de vida, né? Mas nós adventistas a gente acredita, né? Você por acaso está acompanhando a gente aqui, nós cremos, né? A gente tem alguns textos da Bíblia que nos faz assim, ela não é direto, mas indiretamente nós entendemos que de fato nós somos feitos espetáculos a anjos e a homens, né? Então esse mundo aqui está sendo como se fosse assim, um palco mesmo, onde o universo, cada vez mais que vamos chegando no momento do fim, o universo vai tomando o olhar para cá, porque aqui vão ser decididos aqui, o que será decidido aqui vai ser para toda a eternidade, né? Então por isso que a Bíblia também diz que nunca mais vai se levantar outra rebelião, nunca mais vai ter pecado, porque aqui vai ser de fato assim, vai ser conclusivo. Olha, de fato o pecado não tem a prova, né? E que coisa bonita, né, pastor? Porque os anjos, Deus fez essa promessa para eles. Olha, esse vazio que tá hoje, que eles ficaram tristes, imagina, né? O céu inteiro, aquele louvor, aquele lugar harmônico, de repente, uma guerra, né? Uma guerra no céu ali. E foi uma guerra mesmo, né? Às vezes o pessoal pensa que foi uma guerra só de palavra. Não, mas foi um conflito mesmo, assim, né?
E aí, aquele vazio, e Deus diz, não, mas eu vou criar o homem e... Se ele for fiel, se eles vão estar aqui, ele né? vai ficar aqui. E aí, de repente, tá lá, de novo, né? Um BO, né? Só que agora esses anjos estão trabalhando, né? Eles fazem todo o trabalho para que a gente esteja lá, né? E os outros anjos trabalhando pra gente não ir. Imagine só um anjo mau pensando assim, rapaz, esse comedor de farinha aí, comedor de açaí sem açúcar. Vai ficar lá no onde vai ficar no meu lugar. Não vai não. Então eles têm ódio dos cristãos, especialmente os adventistas. Nesse livro, Ellen White fala que, infelizmente, existem muitas igrejas que estão meio que adormecidas para a realidade que está acontecendo. Então, como a igreja adventista tem essa mensagem, essa mensagem de salvação para as pessoas, profecias e tudo mais, o inimigo tem mais ódio da igreja adventista. Então ele vem para atacar pastor, atacar irmão, para dividir os irmãos, para os irmãos serem infiéis. Porque se os irmãos são infiéis, a igreja não avança. Isso, é verdade. A igreja trava. Porque a igreja precisa de consagração e fidelidade. Eu não posso ter apenas fidelidade, eu preciso ter consagração. Mas eu também não posso ter só consagração. Eu preciso ter os recursos. Então, quando a pessoa vai e trava, ela está sendo usada pelo inimigo. E ela não sabe. Tem um texto aqui, na página 119, que diz assim, o servo infiel, se investir, investe pouco na causa. Se investir. Ao roubar a Deus, rouba mais a si mesmo. Nossa. Então ele está roubando a si mesmo, ele está roubando a oportunidade de ter a coroa da vida, ele está roubando a oportunidade de ser feliz, porque nesse próprio livro diz que quanto mais a pessoa é fiel para com Deus em todos os aspectos, mais feliz ela é. Mais feliz ela é. São bênçãos sem medidas, né? Bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. Eu estava até lembrando aqui de uma parte do livro que nos diz o seguinte: quando nós doamos, né, quando a gente não só o entendimento de entregar para Deus o que é dele, a nossa entrega, né, devolvendo dízimos e ofertas, mas quando nós ajudamos também as pessoas, de fato, assim, a gente experimenta uma felicidade tremenda, né? A gente experimenta uma verdadeira felicidade do propósito de que ajudar, que é a alegria que Deus tem por nós, quando Ele nos auxilia, quando Ele vem ao nosso socorro, né? Quando Ele está ali, porque nós somos necessitados da graça de Deus, do poder dele, do cuidado dele, né? Da atenção dele. E agora Deus nos coloca aqui, nós estamos aqui no mundo agora com essa prova. Deus colocou os recursos, né, em nossas mãos. E tem gente ali que está precisando de nós. Nós vamos fazer como Deus faz com a humanidade ou conosco, de ser essa mão ajudadora, de ser alguém que levanta o que está caído, né? Ou muitas vezes, não, já faz parte do cenário já, isso daí, né? Não vou ajudar não, porque esse aqui vai fazer coisa errada. Não, a gente fica meio que justificando, né? Não, já tem gente que está fazendo. Ou então, não, eu pago meu imposto para isso, para o governo ir lá fazer isso. Quando na verdade, a gente não pode colocar a responsabilidade em outro. Tem que ser nós, né? Precisa ser a gente. E aqui no livro, a Ellen White diz assim, nessa sessão, em minhas palavras, né, eu fiz uma paráfrase. Os milagres atuais, eles são quando Deus toca no coração de uma pessoa para fazer o bem. Então Deus não vai fazer chover pão do céu, como Ele fez, como Ele multiplicou os pães lá. Ele estava presente, né? Hoje Ele toca no meu coração para ajudar uma pessoa que nós somos instrumentos, né? Somos instrumentos de Jesus. É verdade. E, de fato, assim, Deus nos dá talentos, né? Para, de fato, trabalhar e fazer o melhor. E ser, muitas vezes, o socorro do Senhor na vida de alguém, né? Muitas vezes, Deus está nos usando para ser a mão dEle na nossa vida, né? Para apoiar alguém, cuidar de alguém, né? Ser o auxílio para aquele que precisa.
E ao fazer isso, a gente revela o amor de Deus. Com certeza. O cuidado que ele tem com aquela pessoa. Porque assim, eu já passei muito por isso, sabe? De pessoas que... Eu tava numa situação difícil e alguém veio e aquela pessoa que veio para me ajudar, me auxiliar, eu vi ali a mão de Deus. Nossa, essa pessoa veio por Deus. Só que essa pessoa, ela veio... Não foi Deus que chegou para ela assim, ó, vai lá e faz isso. Mas a fidelidade dela para com Deus fez enxergar uma situação em que precisava estar ali me ajudando. E nisso, nessa atitude desse indivíduo, eu vejo a mão de Deus. Então imagina, é isso que Deus quer que a gente faça, que nós sejamos de fato, utilizemos nossos talentos, né? Tanto que seja na voz, ou na influência, né? Ou nos recursos, porque o recurso financeiro também é um talento que Deus nos dá, né? E mesmo que às vezes, mas é tão pouco, às vezes a gente pensa, mas é pouco, mas, sabe, vocês já perceberam que quando a gente está assim, numa situação mais difícil, é quando mais gente chega para nós pedindo ajuda? Vocês já passaram por isso? Você tá meio assim, olha, eu tô meio difícil, eu tô meio apertado, aí chega alguém pedindo ajuda. É uma coisa interessante isso, né? E às vezes eu vejo isso como uma prova mesmo de Deus, assim, para ver se a gente é egoísta mesmo, como é que tá o meu coração. E nesse momento que a gente precisa ajudar realmente, e a gente entende que naquela ajuda que a gente deu, que tipo assim, se eu tenho quase nada, mas estou aqui ajudando, Deus, ele cuida de nós, ele multiplica tudo. E você pode ver que fizeram aquelas, tipo aquelas social, né? Aquelas, tipo um teste social. Colocaram uma pessoa humilde que acabou de receber ali uma comida e ele tá ali com a comidinha dele, aí chega um outro que tem condições claras de comprar uma comida, mas ele chega assim, amigo, tô com fome aqui, você não tem alguma coisinha aí? Ele pega do dele assim e divide. Né? Parece que quanto menos você tem, mais você tá disposto, né? Mas parece que quanto mais você tem, parece que você quer mais para si, né? Você se fecha ali, te vira, vai fazer alguma coisa, né? E às vezes quando doa é tipo na consciência, não, eu fiz minha parte, já estou bem, né? Como se fosse uma obrigação, né? Já cumpri aqui. E a gente vê também isso, né, Pastor Márcio, que a gente pensa assim, não, eu ajudei o próximo, mas na verdade, quando a gente doa, a gente é o maior beneficiário de todos, né? A gente é a pessoa que mais ganha quando a gente está ali, né? E eu até costumo dizer, pastor, que quando a gente está mais apertadinho assim, né, o mês está apertado e a gente vai ajudando, a gente pensa que a gente está apertado, mas a gente ganha tantas bênçãos que se a gente for comparar com aquele mês que estava sobrando tudo, foi bem menor o resultado do que o mês que a gente estava apertado, porque a gente vê as bênçãos chegando, a gente vê milagres acontecendo, coisas que a gente não esperava na vida chega. Verdade. Né? Então a gente vê assim, e é o que a gente sempre também, eu costumo ouvir, né? Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida de nós, né? Então, não tem como não ser, né, essa premissa. Uma coisa que eu queria falar aqui nesse ponto aí é que quando Jesus estava pregando aquele sermão profético, né, de Mateus 24, ali 25, ele colocou esse ponto. Ele disse, quando você faz algo para outra pessoa, você está fazendo para mim. Quando você está doando... Agora imagine, pastor, se você estivesse orando e aí você diz, Senhor, o que eu faço hoje? O que eu devo fazer hoje? Aí você ouve a voz de Deus falando, faça um pix para mim de R$200. Aí você, não, para Deus é na Deus, hora, né? Fácil. Senhor, Agora. o pix do céu. O pix celestial. Aí você fica mais feliz. Mas se é uma pessoa que tá ali, eu, não, para fulano... Às vezes pede só R$10, né? Para fulano não. Então, Jesus está dizendo, é para mim, você ajudou, você doou, é para mim. Isso nunca pode esquecer, a gente nunca pode perder de vista isso. Quando você devolve sua oferta, devolve seu dízimo, é para Deus. Se alguém, na minha igreja não estão fazendo do jeito certo, não colocaram naquilo, na minha janela, eu queria colocar na janela... Ele vai se ver com Deus, aquela pessoa que não está colocando no lugar certo, não é? Porque às vezes a gente fica chateado, eu não gosto do pastor, tem gente, né? O pai da gente é tão bom, né? Pastor tão bonito assim. Ainda tem gente que não gosta da gente, né? Não é você não que tá assim. Mas às vezes a pessoa fica esquecendo que é para Deus. Aí depois chega no final e Deus chega assim e fala, o que você fez para mim? Não, por causa daquele pastor. Arruma desculpas, né? Não, era para mim, eu não deixei tão claro lá. Sim. E ainda outro detalhe, Ellen White ela vai falando
que quando a gente emprega na obra do Senhor os nossos talentos, os nossos dons, o nosso tempo, os nossos recursos, nós estamos colocando o nosso tesouro do outro lado do rio, lá nas mansões celestiais. Nós estamos colocando lá. Veja que quão sublime é isso, você saber que você deu uma ajuda para uma pessoa, você está transferindo para o céu. E aquele tesouro, ele não vai perecer. E aí, quando você usa para si, muitas vezes, às vezes a gente até compra coisa que nem precisava, só para o egoísmo, né? Então, e aí você está ali colocando nos tesouros do céu. E a Bíblia fala muito clara, né? Que aonde a gente coloca o nosso tesouro está o nosso coração. Está o nosso coração. Gente, chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Muito bom. Palavra. Nós temos a palavra, olha, chegou no final. Assim, passou tão rápido. Antes de terminar, eu tinha uma coisa para falar. Pode falar para finalizar? Pode. Eu deixei para o final, porque, meus amigos, tem uma parte nesse livro que eu achei muito interessante. Ela diz assim, que Ellen White vai falando que a nossa espiritualidade, se ela não for usada, ela vai enfraquecendo. Então, se nós temos talentos e nós não usamos, a gente vai perdendo eles. Olha. Certo? E por último, eu nunca mais vou esquecer isso. Ela diz assim, que vai chegar um dia em que Deus vai dizer para os seus servos: venda tudo o que você tem e coloque na pregação do Evangelho. Imagine, tudo que você gastou, tudo que você comprou, terrenos, casas, tudo, porque daqui a um tempo você não vai poder mais vender, não vai poder mais comprar, tu vai perder tudo isso aí, tudo vai ser destruído. Então, aquelas pessoas que são fiéis no pouco hoje, que elas têm uma comunhão com Deus, que elas ouvem a voz de Deus, que elas andam com Deus, elas vão reconhecer a voz. Não é um pastor que vai falar, não é ninguém, é Deus que vai falar. Porque a gente tem essa sensação, a gente sabe quando Deus está falando. Sim. Só que você só sabe se você tem comunhão com Ele. Verdade. Se você pergunta assim, o que eu faço aqui? Ele fala, é isso. Então é uma caminhada que você vai tendo, porque você é um mordomo. E ela diz assim, quem não é fiel hoje, que não tem essa convivência com Deus hoje, quando chegar nesse dia não vai nem entender. Não vai conseguir. Vai ser Deus está falando, né? Não, isso é loucura. E aí depois vai dizer assim, olha, tudo que eu fiz se perdeu. E aquilo vai ficar registrado no livro da vida. Nossa, forte, né? Muito. E aí, Bia, qual é a palavra aí? Bom, fiquei triste porque acabou, né? Passou muito rápido. Mas para você que ficou nos ouvindo, nos acompanhando, não esquece de colocar aí o seu comentário de onde você está nos ouvindo. Manda também um abraço aqui pra gente. E a nossa palavra de hoje é inspiram. Olha aí. Inspira. Anote aí, já foram 3 palavras. Então, anote a palavra de hoje, inspiram. A gente repete aí, pastor, as outras 2 palavras ou deixa eles aí? Não, então porque pronto. Eles têm que assistir os outros, né? Tá pouco ainda, foi só o primeiro episódio. 2 episódios. Então eles vão lá, assistem, né? Então, o primeiro tá de boa, porque é logo no início. Então, né? Quem perdeu, entra aí no nosso canal, vai assistindo e anota a palavrinha, né? Isso, pastor? Isso, aí hoje já inspiram, né? Inspiram. Nossa terceira palavra, amanhã tem mais. Então, gente, muito obrigado por estar junto aí conosco, tá bom? Nesse podcast especial, muita coisa que a gente aprendeu. Pastor Josué, muito obrigado, que Deus te abençoe, continue abençoando o seu ministério. E, Bia, muito bom estar juntos aqui, né? Ainda temos aí essa semana. Tem a semana. Mas, gente, Deus abençoe vocês, estamos juntos até amanhã, no mesmo horário, e vamos, até o final dessa semana, pegar os pontos principais desse livro fantástico, que é Mordomo Eficaz. Que Deus te abençoe e até amanhã.